Bom dia, primeiro B. Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando para a gente começar, tá? Carregou para vocês aí, primeiro B? Carregou? Alguém me ouve? Oi, carregou sim. Ah, sim. Oi. Bom dia. Então, vamos lá. A trigonometria do triângulo retângulo, tá? Um pouquinho mais de história, a gente começou a estudar a trigonometria, né? Ela surgiu lá no ano de 1800 a 125 a.C., com Hiparco. Ele foi o primeiro a construir a primeira tabela trigonométrica, por isso ele é considerado o pai da trigonometria. E aí Ptolomeu da Alexandria, né, aperfeiçoou essa tabela de Hiparco, completando ela, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês na aula passada, na sexta-feira, para pedir para vocês copiarem no caderno. Então, antigamente eles usavam o astrolábio para medir, fazer as medições nas grandes navegações, para calcular a distância da Terra onde eles se encontravam, tá? Mais ou menos isso aqui. Bem rústico. Ele foi um dos instrumentos mais antigos que foram criados na ciência, lá no século II a.C. A invenção dele foi atribuída ao matemático, o astrônomo grego Hiparco, que é considerado o pai da trigonometria. Hoje se utiliza, hoje em dia não, né? Mas depois, né? Mais atual, utilizou o teodolito. Hoje tudo é computadorizado, então não precisa mais dessas coisas. Teodolito é um instrumento mais inovador do que o astrolábio. Ele tinha esse aspecto aqui, parecendo um telescópio, né? Ele servia para levantar medidas, tá? Medir ângulos reduzidos entre as plantas e o horizonte, distâncias zenitais, ou seja, distâncias infinitas. E a relação feita entre os ponteiros do relógio faz parte da trigonometria, que é o cálculo dos ângulos entre eles, tá? Então, numa circunferência, a gente tem o radiano, que é a medida do arco, e o arco, ele tem o mesmo comprimento do raio da circunferência. Então, é onde ele é chamado de rade. O que quer dizer isso? Uma circunferência ela tem um diâmetro que liga de uma ponta à outra. Foi o primeiro conteúdo que nós estudamos de geometria, no primeiro bimestre lá. A metade desse diâmetro é o raio, tá? E esse raio, ele é medido em grau. O grau, gente, a medida que é feita corresponde a 1
dividido por 360, que é o ângulo completo de uma circunferência. Então, significa assim, 1 rádio significa π, tá? Então, 2π é igual ao rádio da circunferência, que corresponde a 360 graus. Então, um radiano de 90 graus é π sobre 2, de 180 somente π, de 270 é 3π dividido por 2 e de 360 graus é 2π, tá? Então, ó, usando os ângulos para medir as alturas, tá vendo? Aqui um triângulo retângulo. Lembra o quê, primeiro B? Teorema de Pitágoras, né? Quais são as relações trigonométricas do triângulo retângulo? Como a gente viu na sexta-feira, esse é o seno. O seno ele é calculado seno de alfa, porque o ângulo aqui é alfa, é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Esse é o nosso seno, tá? Então, quem é o meu cateto oposto? Aquele ângulo que é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo que eu estou analisando. E a hipotenusa é o maior segmento do triângulo. O cosseno já é o contrário. O cosseno é a divisão entre o cateto adjacente, que é o lado do triângulo, que fica na lateral do ângulo, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o maior segmento. Então, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente já é a divisão entre os dois lados, os dois catetos. Então, a tangente de alfa nada mais é que o cateto oposto, ó, é o azul, está oposto ao ângulo alfa, que é o ângulo do triângulo, dividido pela adjacente, que é o lado verde, tá? E aí a gente tem a definição da função. A função seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, por que seno de x? Porque esse ângulo pode ser alfa, pode ser 30 graus, pode ser 45, depende. O cosseno, a função de cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Compreendido até aqui, primeiro B? Vocês estão entendendo? Sim, professor. Sim? Vou só ativar aqui minha câmera aqui. É isso, que eu vejo vocês melhor, tá? Então, vamos lá, continuando. Já a nossa tangente será o quê? Tangente de x, porque como eu disse para vocês, pode ser um ângulo de alfa, um ângulo de beta, um ângulo de 40 graus, um ângulo de 30 graus, depende. Então, ela sempre vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. E aqui a gente tem a tabelinha dos nossos ângulos notáveis, tá? Como o ângulo de 90 graus para tangente não existe, essa aqui não é tão completa quanto a que eu mostrei para vocês na sexta-feira, tá? Mas é a mesma tabela. Então, seno de 30 graus, o bom de as funções estarem relacionadas ao ângulo específico é que você pode substituir, tá? Então, seno de 30 graus, você vai substituir por meio. De 45, seno de 45, você substitui por raiz de 2 dividido por 2. De 60 graus, raiz de 3 dividido por 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. Cosseno de 45, raiz de 2 dividido por 2. E de 60 graus é meio. Tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 3. De 45 é 1. De 60 graus é 3. Então, esses aqui são os mais utilizados. A gente quase não usa ângulo de 90, mas se preciso, tem aquela tabelinha que eu mostrei para vocês semana passada. Então, aqui a gente chega a um exercício, tá? Então, vamos lá. O
ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a árvore do topo? Então, vamos lá. Então, ó, o que ele quer? Ele deu um ângulo. Aqui a gente tem a imagem, ó. Tá vendo? Então, pela imagem, a gente sabe o que a gente vai calcular. Então, ó, seno, cosseno, tangente. Só pela figura, a gente tem o ângulo e tem apenas o lado. O lado é do cateto adjacente. Então, ó, não vamos calcular nem seno, nem tangente. Vamos calcular cosseno, tá? Ele quer saber essa altura aqui, ó, a hipotenusa. Então, vamos lá. Cosseno de 60 graus, porque o ângulo aqui é de 60. É igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Então, vamos substituir, ó. Meio é igual. Cateto adjacente é 100 metros. 100 dividido pela hipotenusa, que é x. Então, vamos lá. 100 dividido por x nada mais é que, multiplicando cruzado, ó, x vezes 1 é x, 2 vezes 100, 200 metros. Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Questão 2. Uma distância de 100 metros, uma torre é vista sob o ângulo alfa. Como mostra a figura? Determina a altura da torre, supondo que o ângulo alfa seja de 35 graus. Então, ótimo, ó. Ele quer essa altura aqui. Se ele quer essa altura aqui, ó, e eu tenho meu cateto adjacente, eu preciso saber quem é o meu cateto oposto, então tem que calcular quem? Tangente. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aqui ele deu o valor da tangente. Tangente de 35 graus é igual a 0,70, certo? Então, eu tenho cateto adjacente, que é 100 metros. O ângulo de 35 graus para tangente é 0,70. Só substituir. Então, eu vou ter 0,70 é igual ao meu cateto oposto, que aqui na imagem é chamado de H, dividido pelo cateto adjacente, que é 100 metros. Multiplico cruzado, gente. Ó, H vai ser igual a 0,70 vezes 100. O meu cateto adjacente, que é a altura, é igual a 70 metros. Vocês estão conseguindo identificar aqui o que calcular e substituir? Tá claro para vocês? Sim. Então, eu vou prosseguir. Não pode levar o guião, porque eu tô dando aula. Então, aqui a gente chega no triângulo retângulo. Calcular a área do triângulo retângulo em trigonometria é calcular usando o teorema de Pitágoras. A gente tem aprendido em geometria que a relação do teorema de Pitágoras é dada por esta fórmula. Hipotenusa ao quadrado, ó, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vou ter cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. E aí, a gente vai agora para um exercício, tá? Então, ó, o valor de x na figura a seguir, aí a gente tem que o triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? Primeiro B. Nesse triângulo aqui, quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? Alguém sabe identificar? Quanto mede o maior segmento desse triângulo? Um ponto para quem responder. Só olhar na imagem. Quanto mede o maior triângulo?
O maior segmento, desculpa. Quanto mede o maior segmento desse triângulo? 10, professor. 10, isso mesmo. Vou anotar aqui já, ó. Isso mesmo, 10. Então, sabendo que é 10, quem são os meus catetos? X, cateto oposto, tá oposto ao ângulo, e X, cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo aqui, ó. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós teremos x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 10 elevado ao quadrado. 2x mais 2x ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, que é igual a 100. Então, ó, x ao quadrado dividido por é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50, tá? Então, x será igual a raiz quadrada de 50. Vamos simplificar essa raiz? Então, ó, simplificando essa raiz, vai dar por 2, que vai ser o quê? Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 50, raiz quadrada de 25, vezes raiz quadrada de 2, tá? Raiz quadrada de 25 é simples, tem como eu retirar ela. Quem que é? É o próprio 5. Então, eu vou ter x é igual a 5 vezes raiz quadrada de 2, porque raiz quadrada de 2 não tem como eu tirar. Para mim cancelar essa raiz quadrada de 2, eu teria que ter essa raiz elevada a um expoente, tá? 2. Mas como não é, então a resposta fica por aqui mesmo. Primeiro B, então, para o conteúdo nosso de hoje, é esses slides aqui, esses 20 slides que a gente viu. Alguma pergunta? Vocês querem que voltem algum exercício? Repete alguma explicação? Ou não? Tá tranquilo para todo mundo? Posso fazer chamada? Pra mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vou fazer chamada. E os demais que não responderam? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Tá tranquilo também? Vou imaginar que está. Então, essa é a nossa quarta aula de hoje. Então, vamos lá. Evelyn Vitória. Presente. Gente, a primeira semana de junho vai ser prova, viu? Professor, o que quer na nossa prova? Tudo que a gente viu. Esses exemplos de trigonometria. Essa semana a gente vai trabalhar mais exercício. Embora a gente ainda tenha mais 2 semanas pela frente. Mas eu já tô avisando já, tá? Para vocês já irem olhando o conteúdo. A gente tem essa semana, a outra. A gente tem aí uns 15 dias antes das provas. Então, tudo que a gente está vendo, além de matriz que a gente viu, é o conteúdo da prova, tá? Valber. Presente. Christian. Presença. Cauã. Presente. Gislaine. Presente. Carlos Eduardo. Assunção, professora. Sempre espero você completar. Mas é fácil de saber, porque o outro aparece a letra S, o Santos. Souza Santos. E por último, Daniel. Presente. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. A gente se vê amanhã, tá? Mais uma aula de matemática.
Tchau, tchau.